Fala pessoal, começamos a nossa live então sobre peso ideal. Deu uma atrasadinha por problemas técnicos aqui, mas já está resolvido. E vamos falar um pouco sobre as perguntas que foram feitas, né, no link. Teve um link onde nós colocamos ali, onde você colocava o e-mail e mandava suas perguntas. E a maioria das perguntas era justamente querendo saber como eu faço para entender ou saber o meu peso ideal, ou se eu estou acima ou abaixo do meu peso, né, do peso saudável. Bom, essa é uma pergunta que é um pouco difícil, né, e não tão simples de ser respondida. Mas existe uma resposta simplificada, criada, desenvolvida, que todo nutricionista ele usa, né, e sabe fazer, e não só nutricionista, como outros profissionais, que é usando o IMC. Agora, o que é o IMC? O IMC, se você não conhece, é o Índice de Massa Corpórea. Esse índice ele foi desenvolvido há muitos anos atrás, e a OMS ela trabalha usando esse índice para classificar se você está abaixo do seu peso, se você está num peso saudável, se você está acima do seu peso ou muito acima do seu peso, em um grau de obesidade, em graus de obesidade. Então, eu vou ensinar hoje esse método, que é um método bem simples, onde você pode calcular o seu IMC, e aí você vai saber se você está abaixo do peso, se você está acima do peso, quanto que você tem que melhorar, ou ganhar ou perder, né, para poder chegar nessa faixa saudável, né? E vou falar um pouco mais sobre peso ideal ou peso saudável. Será que ele é único? Esse parâmetro ele é usado unicamente, ele é uma forma segura? Vamos descobrir. Bom, aqui vou mostrar para vocês aqui na câmera para ficar fácil sobre a fórmula do IMC. É uma fórmula bem simples, bem prática, não tem dificuldade. Então, o IMC é calculado o seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Então, eu fiz um exemplo aqui, né, o meu peso, por exemplo. Meu peso é 78 quilos. E minha altura, que é 1,80, vou colocar em metros, né, 1,8, vezes 1,8, que é minha altura ao quadrado. Então, minha altura ao quadrado é 3,24. Então, vai ser 78 quilos dividido por 3,24. E aí eu vou ter esse índice aqui, ó, esse número, que é 24,07. Não é difícil de calcular, então você vai usar, só você pausar depois, você pode pausar esse vídeo e usar essa fórmula, que é seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Você vai ter um índice aqui, essa numeração. Com essa numeração, você vai conseguir classificar, usando o quê? Usando a tabela da OMS, que a OMS tem uma tabela de classificação, a OMS é a Organização Mundial da Saúde, onde ela usa essa classificação de forma âmbito mundial, né? Então aqui ele mostra, olha, o meu caso deu 24,07, então ele está aqui, ó, no peso normal, está dentro da faixa de peso normal. Agora, se meu IMC desse 18,4, eu estaria com baixo peso. E se meu IMC tivesse dado 26 ou 27, ou enfim, acima de 25, eu estaria com excesso de peso ou pré-obesidade, né? Também conhecido como pré-obesidade. E aí, acima de 30 em diante seria obesidade. Aí vem a classe 1, classe 2 e classe 3, conforme vai sendo aumentando, né, o meu índice, o meu IMC. Então, você usando essa fórmula, você consegue descobrir se você está dentro de um peso saudável ou se você está com baixo peso. E por que é usado esse índice IMC? Ele foi muito usado para a população, grandes números de pessoas, para poder ver se existem chances de desnutrição e de obesidade. Agora, por que ele não pode ser um índice usado sozinho, de forma isolada? Porque ele não leva em consideração minha gordura corporal. Então, eu posso ter um IMC, por exemplo, de 26, que daria excesso de peso, né? Se eu tivesse um IMC de 26, excesso de peso, porém, eu vou na academia todos os dias, pratico atividade, esportes, e com isso eu tenho bastante massa muscular. E por eu ter excesso de massa muscular, o que não é nenhum problema, é ótimo para a saúde ter massa muscular, por eu ter excesso de massa muscular, eu posso ter um peso mais alto, porque o músculo também pesa, né? Então, na balança, eu vou ver que meu peso vai estar aumentando conforme eu ganho músculo, e meu IMC vai aumentar consequentemente. E aí, eu não posso usar o IMC como parâmetro para uma pessoa que tem excesso de músculo, uma pessoa que é praticante assídua de atividade física, né, de musculação, ou qualquer outro esporte, atividade que gere músculo. E então, o IMC vai estar sempre alterado, mas não vai ser por gordura. Porque o problema do peso elevado não é músculo, é quando é elevado por causa da gordura.
Então, o IMC ele é usado como parâmetro para pessoas que talvez não pratiquem tanta atividade física, quando não sejam fisiculturistas, não pratiquem um esporte de forma mais acentuada, porque aí nós conseguimos saber o risco, né, da pessoa desenvolver doenças crônicas. Por que o risco de desenvolver doenças crônicas? Porque quando eu estou pré-obeso ou em obesidade, existe grandes chances, bem maiores chances de eu ter doenças crônicas como problemas coronarianos, diabetes, pressão alta. Existem várias doenças hoje em dia que são desenvolvidas justamente por causa do excesso de peso. Mas excesso de peso do quê? De gordura, não de músculo. Então, por isso que esse método, esse parâmetro, esse índice de IMC não deve ser usado de forma isolada. Eu devo usar outras formas para avaliar. Se eu vejo que deu alterado, deu acima, né? Deu um pré-obeso ou uma obesidade, agora eu devo avaliar por que meu peso está acima. Pode ser por causa de músculo, o que não tem nenhum problema, mas se for por causa de gordura, como é que eu vou descobrir? Usando outros métodos, como o plicômetro, que é o adipômetro, né, onde eu vou pinçar partes do corpo, né? Você já viu, muito educador físico faz isso, os educadores físicos, né? Eles vão pinçando parte do seu corpo para ver a porcentagem de gordura. Existem também máquinas, equipamentos que fazem isso. A bioimpedância, existe o teste DEXA também, que é como se fosse uma tomografia, onde você entra na máquina e ali sai todos os resultados, não só da parte muscular, como da parte óssea também. Então, existem outros testes que devem ser feitos para que possamos avaliar se você está acima do peso, realmente por causa de gordura, que é o problema, ou se você está com IMC elevado, mas por causa de músculo. Agora, como curiosidade, eu também fiz aqui um cálculo, se você quiser fazer, isso é interessante, é legal você praticar isso e fazer com familiares, não só com você mesmo, né? Até mesmo para você gravar a fórmula na cabeça. O IMC é algo legal para você conhecer e entender um pouco sobre esse método usado por tantos nutricionistas. E aí você pode também fazer o cálculo do seu peso mínimo saudável. Então, como é que seria o peso mínimo saudável? Você vai usar a fórmula do IMC, porém, de outra forma, né? Você vai mudar os fatores, aqui a ordem dos fatores, vamos dizer assim. Você vai pegar aqui a altura ao quadrado, vezes, né, multiplicando pelo seu IMC mínimo saudável, que é 18,5. O IMC mínimo saudável de qualquer pessoa é 18,5. Aí, então, 3,24, que é minha altura ao quadrado, vezes 18,5. Então, meu peso mínimo saudável é 59,94. Então, quando meu peso atingir um nível abaixo de 59,94, quer dizer que eu vou estar com baixo peso e risco de desnutrição. Isso sim é um parâmetro que deve ser muito bem cuidado e analisado, né? Agora, se eu quiser saber o peso máximo saudável, meu peso máximo, então vamos lá. O peso máximo aqui, ele vai ser a altura ao quadrado vezes o IMC máximo saudável, né? Que é 24,9. 3,24 vezes 24,9, meu peso máximo vai ser 80,67. Então, acima de 80,67, eu vou estar classificado como um pré-obeso. E se eu aumentar mais ainda, eu vou ser classificado como obesidade grau 1. E se eu quero saber o meu peso ideal? Tem gente que fala que existe como uma forma de saber o peso ideal, o ideal para a sua altura. Você pega o seu mínimo saudável, o seu máximo saudável, o mínimo saudável e o máximo saudável, você soma e divide por 2 e você vai ter a média. E aí, por exemplo, no meu caso, deu 70,3. Então, o meu peso ideal, né, seria no meio ali dessa fórmula, seria 70,3 kg. Agora, será que isso aí realmente é o meu peso ideal? E, então, a última coisa que eu queria deixar escrito e relatado aqui é que não adianta você querer chegar num peso onde você acha que, não, meu peso ideal deu aqui, acusou numa máquina ou pelo IMC que é 70 quilos. Mas será que 70 quilos eu vou ficar com uma aparência que me agrade? Então, o principal parâmetro que deve ser para saber qual é o seu peso ideal é aquele que você se sente bem. Onde você consegue praticar suas atividades diárias, né? Onde você não vai sentir nenhum problema físico e onde você vai poder desfrutar de saúde plena. Então, você tem que sentir bem com o espelho, sentir bem não só com o espelho, mas numa atividade também. Se você sente dificuldade de praticar atividades, se você sente que você está muito sedentário e pelo espelho, pela aparência, e pessoas falando, você acha que você está acima do peso, faça o cálculo do IMC e você vai saber se você está realmente acima do peso ou se isso pode ser talvez uma obsessão, né?
uma ideia que a mídia coloca em nossas cabeças de que eu estou acima do peso, sendo que muitas vezes não estou. E se caso do seu IMC deu acima, você fez o cálculo, pegou aqui a tabelinha que eu mostrei, né, a fórmula, usou a fórmula bem bonitinha, tudo certinho, e aí seu IMC, quando você colocou na tabela da OMS, deu aqui pré-obesidade, ou talvez até obesidade. Você deve se preocupar, será? Você deve agora procurar um profissional para fazer outros métodos de avaliação, como eu disse. Porque talvez a sua classificação esteja alterada, esteja acima, por causa de você ser um praticante de atividade física, por você ter excesso de músculo, que é ótimo para a saúde, não é ruim, e não por causa de gordura, que esse sim seria o problema. Então, antes de você ficar preocupado, desesperado, porque seu IMC deu pré-obesidade ou obesidade, você precisa realmente avaliar por outros parâmetros. Principalmente se você é um praticante de atividade física ou de algum esporte e, enfim, é uma pessoa muito ativa no seu dia a dia. Então, com certeza, bem provável, o seu IMC vai dar sempre acima do saudável pela OMS, porque essa tabela, esse parâmetro é usado para populações, para pessoas em geral, pessoas que talvez a maioria delas não fazem atividade física e não são tão ativas, talvez como você é. Então, busque orientação profissional, usando outros métodos de avaliação também, para que você possa ver o seu peso, se realmente está adequado, saudável ou não, se vocês têm mais gordura, porque o que é preocupante é principalmente a gordura visceral, aquela gordura que fica nessa região, né, na região abdominal aqui, e porque essa gordura é a mais prejudicial, é a que mais gera doenças, né, no nosso corpo, no nosso organismo. Então, não se desespere. Tente avaliar com outras formas, outros métodos, se caso deu alterado. E se você nitidamente sabe que o seu peso está elevado por causa de atividade física, fique tranquilo, porque você não precisa emagrecer ou perder peso só porque ele deu alterado. Se você tem músculo, é normal que vai ficar sempre acima, e isso não é um problema. Bom, se você gostou da live, se tiver alguma sugestão de outros temas, nós vamos fazer outras lives, você pode escrever, digitar aqui também vai ficar disponível, essa live vai ficar gravada, você pode digitar depois nos comentários. E também, se tiver questionamento sobre essa live, eu também vou tentar responder o quanto antes, vocês podem mandar aqui abaixo também nos comentários. E também vamos disponibilizar, se caso você quiser, um material grátis sobre nutrição, com receitas saudáveis, né? Receitas naturais e saudáveis para perda de peso. Nossa equipe vai disponibilizar um e-book para você que solicitar. Basta você colocar "eu quero" no comentário. Se você colocar "eu quero", a nossa equipe vai entrar em contato com você e vai disponibilizar um e-book com receitas saudáveis, né? Vegetarianas e até usadas para métodos de perda de peso. Bom, a nossa próxima live provavelmente será na semana que vem. Vamos falar, provavelmente, vai ser sobre dietas da moda. Então, se você já tem alguma coisa, alguma dúvida, algum questionamento, pode também já colocar aqui nos comentários e nós vamos tentar responder vocês. Então, eu agradeço por ter assistido o vídeo, pela sua presença e também pelas perguntas e questionamentos que vocês fizeram ao longo da semana pelo link que nós deixamos. E meu nome é Cleiton Lima, sou nutricionista da Viva Melhor e estou aqui para tirar as dúvidas de vocês. Um forte abraço para todos. Até mais.